Bem, meninos, agora nós vamos estudar sobre misturas. Na aula passada, nós falamos sobre substância, que substância é formada por vários átomos. Agora, o que é a mistura? A mistura é formada por várias substâncias, por duas ou mais substâncias. Ó, eu trouxe aqui essa jarra com água e eu quero que vocês imaginem que aqui seja uma água mineral. Não tinha nem uma garrafa, gente, de água mineral. Mas quando vocês, a partir de hoje, pegarem uma garrafa de água mineral, vocês vão olhar o rótulo dessa garrafa. E vocês vão perceber que no rótulo da garrafa de água mineral, você vai encontrar várias outras substâncias, vários outros minerais que estão presentes na água. Por isso que a água mineral é considerada uma mistura, porque ela tem água e ao mesmo tempo ela tem outras substâncias que foram agregadas, misturadas a elas. Então, o que eu quero que nós aprendamos hoje? Que mistura, o que é a mistura? Isso, a mistura é quando você junta duas ou mais substâncias. Só que as misturas, elas podem ser classificadas de dois tipos. E eu trouxe aqui o óleo, eu trouxe aqui o açúcar, para nós entendermos mais ou menos esses dois, o sal, gente, não é açúcar não, me desculpe, é o sal. Para nós entendermos mais ou menos como são esses dois tipos de mistura, que é chamado de mistura homogênea e mistura heterogênea. Vamos lá? Mistura homogênea e mistura heterogênea. O que é homogênea? É uma mistura aonde as duas substâncias, elas vão se misturar tanto que você não vai perceber que tem duas substâncias, ou três substâncias, ou quatro substâncias. Elas se misturaram tanto que não tem como você observar a diferença. Quando isso acontece, eu digo que a mistura é homogênea, como a água mineral. Quando você pega uma garrafa de água mineral, você sabe pelo rótulo que ali tem várias substâncias, mas você olhando assim, você não consegue ver que tem, não é verdade? Você pensa que tem só água. Assim é a mistura homogênea. E a mistura heterogênea é aquela mistura onde as substâncias elas não vão conseguir se misturar completamente. Haverá uma divisão, haverá uma separação entre uma mistura e outra. Então, quando isso acontece, nós falamos que ela é heterogênea. Na mistura heterogênea, nós vamos perceber diferentes fases. Na mistura heterogênea, nós vamos perceber diferentes fases. E é isso que nós vamos ver hoje. Para falar de forma mais prática sobre isso, eu vou fazer aqui uma pequena experiência. Eu vou pegar um copo de vidro, vou colocar um pouco de água, ok, vocês estão vendo? E vou colocar uma colher de sal. Então, nós temos aqui duas substâncias. Nós vamos ter a água e vamos ter o sal. Duas substâncias que vão se misturar. Olha só. Então, ao fazer essa mistura, o que foi que eu obtive? Uma mistura homogênea. Porque quando eu olho aqui para esse copo, eu não consigo perceber nem o sal e nem consigo perceber a água, porque ele se misturou. Não há como você distinguir, não, aqui é o sal, aqui é a água, não. Aqui tem uma mistura de água e sal. Quando isso acontece, eu digo que a mistura é homogênea. E na mistura homogênea, só tem uma fase. Só uma fase, olha só. Toda mistura homogênea tem apenas uma fase. Vejam aí, meninos, olha, como o copo, a água, tá como se fosse uma água. Se você não experimentar, você nunca vai imaginar que tem sal. Você só vai perceber que tem sal se você experimentar, e você vai perceber. Bem, agora, aqui a mistura, o que, meninos? Opa!
homogênea. E a mistura homogênea tem quantas fases? Opa, uma fase. Ok? Bem, agora vamos pegar o outro copo. Vamos colocar a água novamente. Vou colocar também o sal de novo. Então, misturei duas substâncias. Da mesma forma que eu fiz no outro copo, ok? Só que, além da água e do sal, eu vou acrescentar também óleo. Vou misturar o óleo. E vou também mexer como eu fiz, olha. Vamos ver se consegue misturar direitinho. Vou deixar um pouquinho, vamos esperar um pouco. E vamos ver o que vai acontecer com essa mistura. Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente. Mas quando eu misturo a água com o óleo, eles não conseguem se misturar. Eu acho que dá para vocês perceberem aí que há uma separação. Água e uma linha assim acima de óleo. Óleo e água não se misturam. Quando duas substâncias não conseguem se misturar por completo, eu digo que essa mistura é heterogênea. E ela pode ter mais de uma fase. Nesse caso, nessa mistura, nós temos duas fases. A fase de água e a fase de óleo, tá certo? Se eu colocasse cubos de gelo, nós teríamos três fases: água, óleo e gelo. Se eu colocasse pequenos pedaços de ferro, com certeza o ferro desceria e ficaria instalado no fundo do copo. Aí eu teria quatro fases: ferro, água, óleo e gelo. Vocês estão entendendo? Então, na mistura heterogênea, nós vamos ter mais de duas fases. Na mistura homogênea, nós vamos ter apenas uma fase, tá certo? Então, é esse o assunto que eu queria deixar para vocês hoje, né? Qualquer dúvida, vocês me procurem aí no WhatsApp, façam a leitura do texto, tem muitas coisas bem interessantes no livro que eu deixei as páginas, porque ele vai falar, gente, uma coisa interessante também, é que nem sempre as misturas, elas vão ter essa divisão. Tem mistura que a gente pensa que na verdade, ela é uma substância. Por exemplo, o leite. Muitas pessoas pensam que o leite é uma substância, mas na verdade o leite é uma mistura. O sangue também é uma mistura, porque o sangue, embora ele seja todo vermelho, mas ele tem muitos componentes diferentes. Então, vocês vão fazer a leitura da página 250 até a página 252, são 3 páginazinhas, e vocês vão complementar o que eu acabei de falar. E para casa, gente, vai ficar o exercício da página 258. Você vai responder a questão 1, a questão 2 e a questão 3, tá certo? E encerrando, eu coloquei essa questãozinha aqui para nós, olha só. Se eu pegar água mais cubo de gelo, mais açúcar e óleo, eu vou ter quantas fases? Pensem aí direitinho. Vamos pegar a água, vamos misturar com um cubo de gelo. Não vai misturar, o cubo de gelo vai ficar em cima, ele não descongelou, o cubo está aí intacto. Coloca o açúcar vai se misturar com a água. Então, o açúcar com a água, uma fase. O óleo não se mistura, então eu vou ter quantas fases? 3. Por que, professora? Por quê? Porque a água e o açúcar,
Olha, será uma fase, porque a água e o açúcar é como a água e o sal, se mistura. O cubo, outra fase. E o óleo, outra fase. Por isso são 3 fases. Quantas substâncias? Substância é o que está sendo misturado. Por exemplo, aqui nós vamos ter apenas 3 substâncias. Por quê? Porque a água e o cubo de gelo é a mesma substância, não é? Água e cubo de gelo. O gelo é apenas uma fase diferente da água, não é isso? Então, aqui é água, uma substância. O açúcar, 2 substâncias. O óleo, 3 substâncias, certo? Nessa mistura, água, ferro sólido, gelo e vapor. Bem, a água não se mistura com ferro, não se mistura com gelo e nem com vapor. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 fases. Quantas substâncias? A água, o gelo e o vapor é a mesma substância, uma substância. E o ferro, 2 substâncias. Ok? E aqui eu coloquei só para a gente relembrar as substâncias. Substância composta e substância simples. Aqui nós temos a substância simples, formada só de átomos de nitrogênio. Substância simples, formada só de átomo de oxigênio. Substância composta, formada de átomo de carbono e átomo de oxigênio. E substância composta, formada de átomo de nitrogênio e átomo de hidrogênio. Ok? Nós vamos estudar a solubilidade de uma substância. E o que é a solubilidade de uma substância? É a capacidade que as substâncias têm de se dissolverem. Então, é a capacidade de dissolver. Então, isso que é a solubilidade. E para isso, eu trouxe um copo, uma jarra com água e sal. Lembra que na aula passada nós falamos sobre as misturas homogêneas e heterogêneas? Então, a mistura homogênea, ela é formada a partir de 2 ou mais substâncias que se misturam e formam uma só fase, aonde toda aquela mistura ela se transforma em uma só fase. E eu dei na aula passada o exemplo da água com sal, que ao se misturar, forma uma mistura homogênea porque vai formar uma só fase. Mas o que eu quero que nós aprendamos hoje na solubilidade é que nessa mistura nós vamos ter 2 componentes, que é o componente chamado soluto e o componente chamado solvente. No caso dessa nossa mistura, nós vamos ter a água, que eu já coloquei aqui no copo, que ela é chamada de solvente. Solvente por quê? A água é o elemento que vai dissolver. Então, aquele elemento que vai dissolver, ela é chamada de solvente. Pode ser água ou outro líquido. No nosso caso aqui é a água. Além do solvente, tem o soluto, que no meu caso aqui é o sal. Então, o que é o soluto? É a substância que será dissolvida. Solvente vai dissolver. Soluto será dissolvida. No caso aqui, o sal. Então, soluto, substância que será dissolvida. No nosso caso aqui, eu vou colocar uma colherinha de sal dentro do nosso copo de água. Vou mexer bem para que todo o sal seja dissolvido. Então, o sal é o soluto que vai ser dissolvido e a água é o solvente que vai dissolver. Mexido, esperando algum momento, nós vamos ver que a água ficou transparente e todo o sal foi dissolvido. Então, a junção, a mistura de um solvente com um soluto, eu vou chamar de solução. Gravem bem isso. Se eu perguntar o que é uma solução, meninos, professora, a solução é uma mistura de um solvente mais um soluto.
Dependendo do meu tipo de solução, o solvente pode ser o soluto pode ser o açúcar, pode ser o sal, pode ser uma outra substância. No meu caso aqui, o soluto é o sal. E o solvente também pode ser um outro líquido, não precisa necessariamente ser a água. Só que a água é considerada o solvente universal. Por que a água é considerada solvente universal? Porque a água tem capacidade de dissolver uma grande quantidade de substância. Então, como ela tem essa capacidade, ela consegue dissolver uma maior quantidade do que as outras substâncias, então ela é considerada solvente universal. Bem, olha só, totalmente dissolvida, minha solução. Bem, quando isso acontece, eu digo que essa solução ela é uma solução insaturada. Olha só, o que é uma solução insaturada? Uma solução é uma mistura de um solvente mais um soluto. Quando essa mistura faz com que o soluto seja totalmente dissolvido, ela é insaturada, porque a quantidade de soluto foi de acordo com a capacidade que o solvente tinha de dissolver. Mas, professora, todas as vezes o solvente ele será dissolvido totalmente, o soluto será dissolvido totalmente? Bem, vamos ver. Eu vou agora acrescentar mais 2 colheres de soluto. Vou colocar mais um pouquinho. Vou mexer. E aí, meninos, vocês acham que agora todo o sal será dissolvido? O que vocês acham? Vamos esperar. Vamos esperar. Será que todas as vezes o soluto será dissolvido por completo? Bem, nós vamos observar através dessa experiência que nem sempre. Eu não sei se dá para vocês visualizarem daí, gente. Deixa eu colocar mais perto. Olha, existe uma quantidade de sal no fundo do meu copo. Quer dizer, olha, eu vou até conseguir tirar ele aqui, ó. Dá para tirar bem aqui, ó. Quantidade de sal na minha colher. Por mais que eu mexa bem, esse sal continuará no fundo. É igual aquele suco que você faz e coloca açúcar, aí você mexe, mas ainda ficou açúcar no final do copo. O que é isso, professora? Isso significa que a minha solução, ela é saturada. O que é uma solução saturada? A quantidade de soluto que eu coloquei aqui é superior, é maior do que a capacidade que o meu solvente tem de dissolver. Então, o solvente, ele vai ter uma capacidade. Esse copo de água, por exemplo, ele tem uma capacidade de dissolver, por exemplo, 2 colheres de sal ou 1 colher de açúcar. Se eu colocar a mais do que isso, eu vou saturar, eu vou aumentar a quantidade de soluto e isso vai fazer com que aquilo que não foi dissolvido, que foi além da capacidade do meu solvente, fique depositado no fundo. Ó. Nunca vai ser dissolvido, estão vendo aí, gente? Por quê? Porque esse meu soluto só tem a capacidade X de dissolver. Quando isso acontece, eu digo que essa minha solução aqui, ela ficou saturada. É só você lembrar, saturado, o que é saturado? É quando você chega, passa do seu limite. Às vezes você diz assim, professor, eu estou saturado de tanta tarefa. O que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que você está lotado, você está com tarefa a mais do que você tem capacidade de fazer. Aí você chegou no seu limite. Às vezes a nossa mãe também diz isso, né? Menino, eu tô saturado de ti. Quer dizer, você fez tanta coisa que deixou a mãe cheia demais, que a mãe não tem capacidade de suportar tudo aquilo. Então, isso também acontece nas nossas soluções. Quando
a quantidade de soluto que eu coloquei é uma quantidade superior, maior à quantidade que o meu solvente tem de dissolver, ok? Então, só recapitulando, o que nós aprendemos hoje? Que o soluto, aliás aqui, mas o solvente é igual a uma solução. Uma solução é formada pela mistura de um soluto com um solvente. E que a mistura ela pode ser insaturada ou saturada. Insaturada quando a quantidade de soluto for menor do que a capacidade do solvente de dissolver. Saturado quando a quantidade de soluto for maior do que a capacidade que o solvente tem de dissolver. E para encerrarmos, vamos falar dos fatores que influenciam a solubilidade. Quais os fatores que vão influenciar a solubilidade, a capacidade de dissolver? A temperatura e a pressão. Então, dependendo da temperatura e da pressão em que aquela substância, em que aquela mistura está sendo colocada, ela vai dissolver ou não. Por exemplo, aqui em temperatura ambiente, esse sal não dissolveu. Mas se eu levar essa mistura para uma temperatura elevada, se eu levar ao fogo, com certeza esse sal vai dissolver. Por quê? Porque eu aumentei a temperatura. Então, esses fatores externos podem influenciar na capacidade de solubilidade de uma mistura e de uma substância. Ok, meninos? Então, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês realmente tenham aprendido. Foi um assunto bem pequeno, mas muito importante. Então, na próxima aula nós vamos estudar as transformações da matéria, que podem ser física ou química, mas hoje qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí no grupo, tá certo? E eu vou já colocar também a atividade do caderno de vocês. Então, que Deus abençoe e até a próxima aula e um cheiro no coração. Tchau!